Olá a todos vocês, bem-vindo ao nosso bate-papo aqui, aliás, um super bate-papo com a Maria Lúcia Fatorelli, e aliás, já faço questão de dizer Lúcia sem acento e Fatorelli com dois T's, que eu escrevi errado, como diz o americano, blame on me, né? Que coisa feia que eu fiz escrevendo isso errado no nosso anúncio lá da divulgação que teve do evento, mas um bate-papo super assim rico porque toca em pontos assim que são nevrálgicos para o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu vou só confirmar agora, Maria Lúcia, que a gente está online direitinho. Vou mandar um e-mail para o suporte só para saber se está tudo certinho. Deixa eu ver aqui, está tudo certo. Deixa eu ver se a gente está sendo capturado aqui por todo mundo. Estamos online? Deixa eu perguntar aqui. Online. O group chat, beleza. Está dizendo que estamos online, que está tudo funcionando direitinho aqui. Então, eu queria primeiro te dar essas boas-vindas e agradecer muito você estar aqui e te contar uma coisa. Quando eu comecei a fazer esses meus vídeos aqui, falando um pouco mais desse cenário político, trazendo as contas, etc., eu vi como você tem assim admiradores, como você tem seguidores, que um monte de gente começava a entrar, e até uns mais acalorados, e falava o seguinte: enquanto você não convidar a Maria Lúcia, eu não acredito que você é sério. Vocês acham o seguinte, para mim também foi difícil chegar na Maria Lúcia, uma pessoa assim tão bacana, que tem um trabalho tão importante, nem qualquer um que chega perto assim, não. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo e por estar batendo esse papo hoje à tarde. Eduardo, eu que te agradeço também, parabenizo por tudo que você está fazendo. Você está tendo um papel importantíssimo nesse necessário acordar, né, da nossa sociedade. E parabenizo você por sua consciência, viu? Porque você estava dentro do sistema financeiro e a sua consciência humana, cidadã, te puxou fora de todo aquele conforto, né? Então, aparente conforto, né? Porque lá na alma eu duvido que essas pessoas vivam em paz. E Então, eu você, te parabenizo. e você sabe que isso que você está falando, já pegando esse gancho, que é muito bacana, que eu não sentia o desconforto enquanto eu não conseguia compreender como é que as coisas aconteciam, né? É muito difícil você sentir o desconforto se você não entende como você contribui para aquele processo todo. Se você tem um trabalho que é bacana, né? Do Stanley Milgram, lá nos Estados Unidos, que fala sobre autoridade, etc., que explicou muitas atrocidades do nazismo, que mostrava o seguinte: no nazismo tinha um monte de gente lá que cumpria as ordens e que não eram pessoas mais. A Hannah Arendt fala muito disso, da banalidade do mal, etc. Elas simplesmente não conseguiam ver, não conseguiam entender o que estava acontecendo. Aí eu comecei a ir atrás, ler os números, estudar, etc. Até que um dia o negócio, como se eu tivesse saído da matriz daquele filme The Matrix. Eu falei, calma aí, mas é isso? E eu estou contribuindo para isso? Eu faço parte disso aqui? Não, não é possível, entendeu? Não só eu não quero fazer parte, como eu quero que as pessoas consigam ver isso do jeito que eu vi. Então, essa eu acho que é uma contribuição enorme que você dá, e que hoje eu vejo como não é fácil, né? De tentar mostrar para as pessoas o seguinte: olha só, gente, deixa eu só explicar para vocês como funciona, para vocês, aí vocês decidem se vocês, beleza, eu quero que continue assim, eu não quero que continue, eu acho que rico no Brasil tem que ter o dinheiro todo mesmo, a gente tem que ter um monte de pobre que fica bancando os juros que os ricos ficam recebendo, mas tudo bem. Mas antes, entenda o que acontece, porque a impressão que eu tenho é que a maior parte da população brasileira não tem noção, né, nem quantitativa, nem qualitativa, das atrocidades que são feitas nesse sistema, que meio que mascara isso tudo, né? Você tem toda a razão. Inclusive, nesse aspecto da dívida pública, acho que quase a totalidade das universidades no Brasil quando analisam a questão da dívida pública,
analisam dentro dos modelos econômicos, que ou ignoram a dívida como se fosse uma coisa à parte da economia do país, ou consideram a dívida como se fosse moeda. E quando a gente começa a analisar, como nós da Auditoria Cidadã temos analisado, o que realmente representa a tal da dívida pública, né, os mecanismos que criam dívida pública para a gente pagar, enquanto os recursos, na realidade, vazam para o sistema financeiro, quando a gente começa a ver isso, a gente vê que dívida não tem nada a ver com o que está sendo ensinado. Não tem bibliografia sobre essa questão da dívida em termos históricos, como que a dívida se formou mesmo. Não há uma disciplina que analise os contratos de dívida, as pessoas não conhecem. Então, não é culpa das pessoas realmente, porque o sistema é todo blindado. A gente vê isso quando a gente tenta publicar algum artigo na mídia, Eduardo. Quantas entrevistas eu já dei que não foram ao ar? Quantos artigos que a gente manda para publicação e a resposta é sempre a mesma. Agradecemos, não tem espaço, quando tiver a gente publica. Eu estou experimentando isso na pele, aliás, só falar que temos aqui já 1.100 pessoas ao vivo nos assistindo. Nossa, que espetáculo, hein? Pô, muito obrigado. Aliás, falando para todos vocês, se vocês quiserem deixar um like aqui, isso ajuda para depois o nosso vídeo subir no ranking e mais pessoas terem como sugestão assistir esse vídeo e aprender essa aula que a gente vai ter aqui com a Maria Lúcia Fattorelli, que eu acabei não apresentando profissionalmente, né? Ela é uma auditora fiscal da Receita Federal aposentada e coordena o programa da auditoria da dívida, né? Auditoria Cidadã da Dívida, né? Então, bem-vindo a vocês, mais de 1.000 pessoas, que bacana, a gente está criando um movimento, vocês não têm ideia do que a gente vai conseguir com esse movimento de libertar pelo conhecimento, né? É um embate firme e pacífico, através do conhecimento. A gente vai conseguir coisas que vocês não imaginam com isso. E você estava falando aí das suas publicações, que são difíceis, etc. Você sabe o que eu mais ouço? O que eu mais ouço quando eu vou num veículo de mídia ou alguma coisa, dar uma entrevista? Pô, Eduardo, legal, mas olha só, cuidado só quando você for falar disso aqui ou daquilo, porque sabe como é que é, né? E aí você vai ver quem são os maiores patrocinadores e anunciantes que tem? Os bancos e o governo. Então, como é que você vai falar livremente de uma coisa que pega exatamente no calo dos bancos e do governo? Até porque banco e governo, em várias searas, em vários aspectos ali, estão, assim, quase que criminalmente ligados ali, né? Então, assim, é muito difícil expor. E daí o valor de ter um espaço como esse que a gente tem aqui, entendeu? E daí a importância de todo mundo que está assistindo ajudar a multiplicar isso. Pô, mandando para os amigos o vídeo, eu chamo de embaixadores desse processo de mudança. E falando um pouquinho, já entrando no primeiro assunto, eu falei o seguinte, eu vou deixar algumas referências aqui, né, para a gente poder falar um pouco sobre dívida pública e etc., que é um assunto que você entende tanto e um assunto tão importante no Brasil. Haja visto que a maior parte dos impostos que a população paga, se você for imaginar como a maior fatia que tem ali do bolo para ser distribuída, ela vai para o pagamento da dívida, de alguma maneira, seja dos juros, da amortização e etc. E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, no Brasil, os impostos, diferente do resto do mundo, pesam muito mais no mais pobre do que no mais rico, porque os impostos sobre bens e serviços no Brasil correspondem à metade da carga tributária, diferente de outros países do mundo, onde isso é menos de 1/3. E os impostos sobre renda no Brasil, principalmente para quem ganha muito dinheiro, são muito baixos, diferente do resto do mundo também. Então, a máquina que a gente tem, a dívida pública, acaba sendo uma máquina de fazer com que o dinheiro saia da maior parte da população, dos mais pobres, e venha parar numa mão de meia dúzia. Aí eu peguei e falei assim, vou trazer uns dados aqui, para se a gente for comentar, etc., eu poder puxar. Só que aí a gente chega no primeiro problema. Eu estou aqui com 4 relatórios, tá? O primeiro, o relatório do BC. O segundo, o relatório do Tesouro Nacional. O terceiro, o relatório da Secretaria também do Tesouro Nacional, mas de outro lugar do site. E o quarto, o relatório do Ministério do Planejamento.
Os números que você vê nos quatro são diferentes. São, as metodologias são diferentes. Aí vai ter alguém que vai falar, não, mas aí é porque a nomenclatura é o não sei o quê. Mas tudo bem, então por que não fazem de uma maneira que um cidadão comum consiga entender? Será que o propósito é exatamente que não seja compreensível? Olha, a gente lida com essa questão desde o início, desde a fundação da Auditoria Cidadã. Os critérios são distintos, as metodologias têm peculiaridades distintas em cada órgão. Então, a gente costuma trabalhar com os dados do CIAF, porque o CIAF é o Sistema de Contabilidade Pública que contabiliza o que foi efetivamente pago. Então, a gente usa os dados do CIAF, inclusive para fazer aquele gráfico de pizza, que a Auditoria Cidadã divulga todo ano, e que é o gráfico que mostra que todo ano, quase a metade do orçamento federal é destinado aos gastos financeiros com a dívida pública. E esses gastos financeiros, é importante aqui deixar registrado que são gastos sigilosos. Olha que absurdo, o princípio da transparência está na nossa Constituição, e nós já fizemos inúmeros requerimentos ao Tesouro, ao Banco Central, para perguntar quem são os detentores dos títulos da dívida brasileira. Afinal, para quem que a gente deve? Aí vem só aquela pizzazinha, né? Que é bancos, fundos de previdência, não vai além disso de jeito nenhum, né? Não, é só os grandes blocos, né? Os bancos detêm mais da metade. Junto com os fundos de investimento é metade, isso mesmo. Fundos de investimento, fundos de pensão, cada um uns 17%. Enfim, a coisa é tão grave que, pegando os próprios dados do Tesouro, o que ele considera como dívida e que sai aí no jornal é um volume 1,5 trilhão menor do que o volume mesmo da dívida. Eles não consideram os títulos que o Tesouro entrega para o Banco Central, mas que não ficam com o Banco Central. O Banco Central passa... O número divulgado, 3 trilhões e 400, mais ou menos. O número real, 5 trilhões e 200. Qual é a grande diferença? Disponibilidade do governo geral, 1 trilhão e 200, e disponibilidade do governo federal no Bacen, 1 trilhão e 100, entendeu? Então, assim, é absurdo, porque a gente não está falando de... só para as pessoas entenderem, o segundo número que eu falei faz parte do primeiro, tá? Então, esse 1 trilhão e 100, que é o que a Maria Lúcia Fatorelli está falando, que são os títulos que estão no Banco Central. Não é que assim, 100 bilhões, 10 bilhões, é mais de 1 trilhão de reais, que a gente nem sabe direito o que quer dizer 1 trilhão de reais, né? É um número que a gente fala com Plutão. Plutão é legal, a gente já viu, etc., mas ninguém tem ideia se existe ou não, se é uma criação. É óbvio que é uma brincadeira que eu estou fazendo, né? Então é o seguinte, gente. Tudo bem, está no Banco Central. Então explica. Está lá fazendo o quê? Quem que deve para quem? Por que eu não devo considerar a dívida? Ninguém sabe responder isso. Você sabe. Para isso até que a gente está tendo esse papo. Mas ninguém sabe. E aí as pessoas ficam com um monte de números chutando para cima e para baixo. E nessa absoluta confusão, eu tenho a impressão de que a gente consegue desviar a atenção, por exemplo, para as pessoas acharem o seguinte: o único problema do Brasil é a reforma da Previdência, né? Quando, na minha opinião, a gente vai entrar nisso depois, eu não quero acelerar, a gente vai voltar para o Banco Central agora, para as operações compromissadas, mas qual o objetivo disso? O objetivo é o seguinte: de um lado, você deve para os senhores de idade, para os velhinhos, etc. No outro, você deve para os banqueiros. Qual dos dois que a gente deve priorizar, segundo o governo, que é todo patrocinado por esse sistema feito? Os banqueiros. Então, vamos fazer o seguinte: vamos reformar a Previdência para pagar os juros. É isso que existe no Brasil, né? Exatamente. O sacrifício social, né, em termos de previdência, assistência, saúde, cortes, porque para dar conta de sustentar o que a gente passou a chamar de sistema da dívida, todo ano é feito um ajuste fiscal brutal, não é? Para dar conta de pagar esses juros abusivos para os bancos.
E ainda com todo o sacrifício de superávit primário, que nós fizemos durante 20 anos, nós acumulamos 1 trilhão de superávit. Ou seja, tudo que a gente arrecadou em receitas primárias foi superior em 1 trilhão de reais a tudo que a gente... Números da época. No período de 95 a 2014. Foram 20 anos, nós acumulamos 1 trilhão de superávit com sacrifício. Aquele dinheiro, aquele 1 trilhão, fez falta na educação, na saúde, nos investimentos geradores de emprego. Mas o que foi feito com esse 1 trilhão? Em tese, pagamos juros, ou deixamos reservado para pagar juros. E o que aconteceu com a dívida nesse mesmo período? A dívida multiplicou. Ela saltou de 89 bilhões para 4 trilhões em 2014. Então, imagine, Eduardo, se o problema do Brasil fosse os servidores públicos, a previdência, os gastos sociais, não é? Que os jornais às vezes gostam de falar da gastança com os servidores públicos, com os direitos sociais. Se o problema fosse esse, nesses 20 anos que a gente produziu 1 trilhão de superávit, a dívida teria sido zerada. Uma dívida de 89 bi, com 1 trilhão de superávit, ela teria sido zerada. Mas o que aconteceu com a dívida? Pulou para 4 trilhões. Então, qual é a conclusão? Nós começamos a investigar. Peraí, o que fez a dívida crescer nesse período? Foi a própria dívida. Foram os próprios mecanismos que criam dívida. E um dos principais deles é isso que você acabou de falar. Esse 1 trilhão já chega agora a 1 trilhão 250, que está no Banco Central. São títulos do Tesouro, que o Tesouro Nacional entrega para o Banco Central. E o que o Banco Central faz com esse dinheiro? O que o Banco Central faz com esses títulos? Ele aceita essa sobra de caixa dos bancos, veja bem, sobra 1 trilhão 250 no caixa dos bancos. É dinheiro que os bancos não conseguem emprestar, porque eles querem juros tão abusivos que não tem maluco suficiente para pegar esse dinheiro. Então, sobra 1 trilhão 250. O Banco Central fala, pode me dar esse dinheiro aqui, que eu te dou título da dívida pública. E remunera essa sobra de caixa dos bancos. É por isso que o juro é alto no Brasil, não é por causa daquela propaganda da Febraban. E aí eu quero chegar no negócio da Febraban também. Mas olha que mais de 1.500 pessoas já ao vivo, Maria Lúcia, não para de crescer, vamos bater todos os recordes de público ao vivo aqui que eu já tive no canal. Mas você falou uma coisa interessantíssima, agora relacionada ao Banco Central, essa sobra de caixa, etc. Os juros são tão abusivos que não tem gente para emprestar. As pessoas não sabem, mas o endividamento da família brasileira, tá? Ele é menor do que a média dos países desenvolvidos, ou seja, o Brasil, que o pessoal fala, brasileiro gosta de tomar dinheiro emprestado sem precisar, sai pegando crédito, o erro foi do governo passado que deu crédito fácil, e aí fala aquela frase que eu odeio, esse pessoal aí não sabe pegar crédito, o brasileiro odeia pobre, né? O Gessé fala isso, assim como se fosse outra raça, outro pessoal, o negócio assim, tem um sentimento social de ódio mesmo, né? Esse pessoal não sabe pegar crédito, então saiba você o seguinte, que o brasileiro, ele pega menos dinheiro emprestado do que o resto do mundo. Só que os juros que a gente tem aqui, o spread é o seguinte, o cara aplica 5% ao ano na poupança e o cara tem que, quando pegar dinheiro emprestado no cheque especial, no cartão de crédito, no crediário lá das casas, não sei o que ele faz o negócio, ele tem que pagar 300, 400, 500%. É de 5 para 500. Não tem lugar nenhum do mundo. Então, o que os bancos fazem? Eles dão menos crédito do que o resto do mundo, com uma taxa 5, 10, 20 vezes maior de spread do que o resto do mundo, e tem um lucro exorbitante. É daí que vem o lucro. Aí vem um livreto da Febraban e diz o seguinte, a culpa dos juros não é dos bancos, não é do lucro dos bancos, de jeito nenhum, né?
Então, assim, isso que você falou foi maravilhoso para mostrar, assim, sobram 1 trilhão e pouco. Só que não vale a pena emprestar para baixar os juros, porque vale mais a pena cobrar esses juros exorbitantes e ter a turma ali como escravo econômico. Um bom pedaço dos brasileiros trabalham só para pagar juros, né? Exato. Agora, Eduardo, uma reflexão importante. Eu quero colocar aí para esse público maravilhoso que está participando aí no seu canal. O que vocês acham? Olha bem, não precisa ser economista para responder isso, hein? Raciocinem comigo. O que vocês acham que aconteceria hoje se o Banco Central parasse de fazer essa remuneração da sobra de caixa dos bancos? Imaginem, 1,250 trilhão no caixa dos bancos aqui no Brasil. Vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado na gaveta? Não, né? Eles iam querer o quê? Eles iam querer emprestar, correto? Lógico. O que eles teriam que fazer para emprestar? Hoje sobra porque o juro é alto demais. É lógico. Exato. Eles teriam que baixar o juro. O que aconteceria com a economia brasileira hoje, irrigada, com 1,250 trilhão a juro baixo? Ó, palmas. Crise. É isso, palmas para o raciocínio. Aliás, palmas porque acabamos de bater 2.000 pessoas ao vivo também. Palma para os dois. E deixa eu falar uma coisa. Isso que você está falando, assim, tem gente que acredita que o cara chega e fala, vou privatizar a Caixa Econômica Federal para ter mais competição. Pelo amor de Deus! Aí eu falo o seguinte, sabe o que vai acontecer se privatizar a Caixa Econômica Federal? Vai fazer o seguinte, em vez de ter 1,1 trilhão, vai ter 1,3 para remunerar, porque não vai emprestar. Não vai. O pessoal esquece que tinha o Citibank há pouco tempo atrás, tinha o HSBC, tinha todos esses outros bancos, e a taxa era igual. Não é isso que faz a diferença, gente. Porque o dinheiro está ali. É o sistema que é feito para ser assim, para otimizar a lucratividade da meia dúzia de donos de bancos que tem no Brasil. Sobram. Qual o valor? Fala de novo, por favor, para as pessoas. Está em 1,250 trilhão. Agora, o interessante é que nós conseguimos acessar os balanços do Banco Central. De 2014 a 2017, Eduardo, nós gastamos quase R$500 bilhão para remunerar essa sobra de caixa dos bancos. Então, onde é que está o rombo das contas públicas? Está na Previdência? Ou está na remuneração da sobra de caixa dos bancos, que, ademais, que além de ser um gasto, é o que está amarrando a nossa economia, porque você já falou em vários programas que eu assisti, que o juro é que amarra a economia. É claro. Os bancos no Brasil, para que, gente, para que existem os bancos? Os bancos foram criados lá atrás, na Itália, nos guetos, daí a palavra banque, que depois vira banco, etc. Para o seguinte, tinha algumas pessoas que tinham dinheiro a mais e outras pessoas, e ficava parado, estoque de riqueza parado, e outras que tinham dinheiro a menos e, tendo esse estoque de riqueza a mais, podiam investir com a sua força de trabalho, etc., e gerar mais riqueza, que ficava um pedaço para eles, e um pedaço era utilizado para remunerar essa riqueza que tinha sido emprestada. Esse é o conceito. Então, óbvio, meu problema não é contra os bancos, é contra o que os bancos fazem no Brasil. O que a gente consegue fazer no Brasil? Esse excesso de riqueza, aliás, haja excesso de riqueza no Brasil, ele é emprestado numa taxa de juros tão grande, mas tão grande, que ninguém no Brasil consegue pegar juros para gerar riqueza. Porque é impossível você gerar uma quantidade de riqueza com esse dinheiro emprestado maior do que esse dinheiro que você tem que pagar. Então, ninguém no Brasil pega dinheiro para investir em geração de riqueza, pega só para poder sobreviver, ou porque está com algum problema enorme. Então, os bancos no Brasil, grava isso que eu vou falar, os bancos no Brasil, eles freiam o desenvolvimento econômico. A Maria Lúcia acabou de mostrar como é que essa remuneração do dinheiro da sobra de caixa dos bancos, só isso é responsável por R$500 bilhão. Eu faço outra conta sempre para vocês, que é o seguinte, se o Brasil não tivesse não crescido e até decrescido, que foi o que aconteceu, o tamanho do seu PIB ao longo dos últimos anos, né, ao longo dos últimos 6 anos, a gente estaria com um PIB que ele seria hoje mais ou menos uns 12% acima do PIB atual, só crescendo 2% ao ano, tá? Não estou falando de crescimento de gente grande, não. Crescimento de faixa branca ali. A gente teria crescido 2% ao ano. O nosso PIB seria 12% maior. 12% maior
em relação ao nosso PIB, a gente está falando de mais ou menos uns 800, quase 900 bilhões de reais. A carga tributária do Brasil é de 32% do PIB. 32% em cima desses 900 bilhões vai dar o quê? Quase 300 bilhões de reais. Então, significa o seguinte, a gente teria de arrecadação... mas isso não é tudo federal. Beleza, a carga tributária federal é mais ou menos 70% de toda a carga tributária. Joga 70%, dá 200 e poucos bilhões de reais a mais de arrecadação por ano. Cadê o déficit? Acabou o déficit. Então, assim, é uma manipulação da opinião pública para tirar o foco dos bancos que têm essa sobra de caixa, dos juros que são pagos e amortizados. Aliás, eu quero que a próxima coisa, já quero que você me explique essa história de amortização e pagamento de juros, do crescimento que não houve, etc. E aí, todo o nosso problema é da Previdência. Aí veio o Paulo Guedes, que sabe do tal do truque do trilhão, antigamente era o truque do bilhão. Você quer impressionar as pessoas, fala a palavra bilhão. Aí fala bilhão, todo mundo, bilhão, vamos fazer. Aí ele sabe o truque do trilhão, aí o que ele fez? Com essa minha reforma da Previdência, nos próximos 15 anos, vamos economizar no quê? 1 trilhão. Falou trilhão, todo mundo quer fazer a reforma da Previdência. É a palavra mágica. Trilhão é a palavra que ninguém para pensar. Pois então, vamos fazer conta, vamos ver os números, vamos ver a Maria Lúcia. Vai lá, Maria Lúcia. Fala aí pra gente a questão da amortização. Quando ele falou em 1 trilhão, era 1 trilhão, acho que em 20 anos, né? Nem me lembro mais. Era muito 15 anos, né? Em 15 anos. Olha, tem que avisar para ele que em apenas 4 anos, a remuneração da sobra de caixa dos bancos levou meio trilhão. Então, é aí que está o rombo, entendeu? Então, Eduardo, voltando um pouquinho, né? A gente começou a investigar a dívida e vimos que a dívida cresceu, não foi por conta dos gastos financeiros, não foi por conta dos investimentos. Porque, veja bem, dívida não é pecado, não é uma coisa errada. A dívida pode ser um instrumento aliás, deveria ser um instrumento importantíssimo de financiamento daqueles investimentos de longo prazo. Vive os Estados Unidos, né? Nossos chefes agora que cresceram em cima de dívida, né? O Japão... 200% do PIB de dívida. Tá? Então, todos os países, a maioria dos países desenvolvidos, fizeram dívida e aplicaram o dinheiro naqueles investimentos produtivos, de interesse da população, investimentos que geraram emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico. Quando nós começamos a investigar a dívida brasileira, olha, é um escândalo. É uma dívida estritamente financeira, é uma usurpação do instrumento de endividamento público para transferir recurso para o mercado financeiro, principalmente. Então, isso ficou muito claro no ano de 2015, que foi o ano que a crise aprofundou. Nesse ano é que as operações compromissadas ultrapassaram R$1 trilhão, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos. Então, você imagina, você seca a economia, gera uma escassez de moeda na economia com essa operação compromissada. Nesse ano de 2015, você vai lembrar, Eduardo, aquele prejuízo brutal do swap cambial. Mais de 120 bilhões de reais em um ano de prejuízo de swap cambial. Que é o quê? Swap, para quem está nos ouvindo, é um contrato que o Banco Central faz só com bancos privilegiados, isso também é tudo sigiloso, para garantir a variação do dólar. Então, se o dólar sobe, o Banco Central paga a diferença. Isso aí é uma troca de rentabilidade. Aí faz o swap reverso e o Banco Central também paga a diferença. E outro dia a gente viu, Eduardo, que existe o swap de arrependimento. Você já viu isso? Não, esse eu não conheço, não. Olha, chega a ser engraçado. É isso. O investidor sempre ganha. Se ele acha que vai subir e o dólar cai, ele pode fazer o arrependimento e mudar de posição. Então, 2015 foi um ano em que a economia brasileira toda parou de funcionar por conta da escassez de moeda e do juro alto demais. Vocês se lembram? Nós ficamos com a taxa básica Selic em 14,25, mais de um ano. O mundo inteiro estava com taxa zero, negativa. E o Brasil, a taxa básica, em 14,25.
Isso é um suicídio. E que as pessoas saibam o seguinte, gente, que vocês saibam o seguinte, a taxa básica 14,25 não significa que a taxa média da dívida brasileira é 14,25, é acima, porque muitos títulos são pré-fixados, muitos títulos vêm de antes. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma taxa de 6,5%. A taxa média, se não me engano, é acima de 10% em cima do estoque, do montante da dívida. Então, isso que a gente tem, quando você pega só esse custo, é muito maior se você baixar 1%, 2%. Vamos fazer a conta. Se a gente tem 5 trilhões, tá, de dívida, se eu não estou errado, 1% de 5 trilhões é o quê? 50 bilhões? Deve ser 50 bilhões. Você cai 2%, orçamento da educação. Está aí, para você, de sobra. Dobra o investimento em educação no ano, porque eu baixei 2% o custo da dívida brasileira. É isso. É gigante o negócio, se eu não estiver errado nos 50 bilhões, mas eu acho que é 1% de 5 trilhões é 50 bilhões. Então, gente, é isso o negócio. E ninguém... porque o juros 14%... Aí sabe o que o cara pensa? Eu te juro que eu ouço isso direto. Não, tomara que ele suba um pouquinho os juros, que aí, vou ser mais bem rentabilizado ali. O cara ganha, no final do mês, mas R$30 na aplicação dele, e ele está torcendo, porque isso tudo é uma mentalidade que é criada desse jeito. As pessoas torcem para os seus algozes, entendeu? Para as pessoas que mais prejudicam elas, né? Então, assim, muito, muito legal esse tema que você está falando. E aí a gente entra, já estamos aqui quase batendo 2.500 ao vivo. O recorde, ao mesmo tempo, eram 1.400 pessoas, então você está conseguindo aqui um negócio maravilhoso. Aliás, convido todos vocês que não são assinantes ainda aqui do canal, que assinem, porque, vamos ter ainda grandes papos aqui, inclusive com a Maria Lúcia Fatorelli, que se quiser voltar aqui, eu vou convidá-la sempre, né? Mas aqui é um espaço aberto que as pessoas têm toda essa liberdade. E que conheçam o trabalho também da Auditoria Cidadã da Dívida, é muito importante, é um trabalho voluntário que ela faz, que tem, assim, um esforço enorme, e eu queria até entrar nesse ponto rapidamente, antes de voltar para a questão técnica. Você, ex-funcionária pública, tá? Mulher, falando de matemática, de conta, etc., né? Uma pessoa que não é esses garotinhos engravatados de 30 anos, que gosta de falar um monte de termo que aprendeu na Universidade de Chicago, etc. Você não sofre um preconceito das pessoas por ter essa luta que já é tão difícil, peitando esse negócio, às vezes, quase que sozinha, tendo que enfrentar, além disso, todas essas condições que eu falei? Claro. É uma tentativa, né, de desqualificação constante. Eu já enfrentei isso está, inclusive, gravado ao vivo, uma vez numa audiência pública no Senado Federal, a gente denunciando o esquema da securitização, e na Comissão de Assuntos Econômicos, da CAI, do Senado, convidaram lá pessoas da área bancária, né, para falar. E eu falo, enquanto eu estava falando, aquelas pessoas ficaram desdenhando e desqualificando, e até que chegou uma hora que ele virou e falou assim, ela não sabe o que ela está falando. O que você conhece de banco? O que você conhece de banco? Eu falei, olha, eu conheço bastante de banco. Quando eu fui auditora da Receita, eu auditei banco. Aí ele fez assim, sabe, parou. Mas a tentativa de desqualificação é constante. Mas, Eduardo, acho que eu e você também, depois que você deu essa guinada na sua trajetória, você deve passar por isso. Nossa Senhora. Das pessoas ficarem criticando e ameaças, menosprezando, né? Eu acho assim, a gente deve dar satisfação para a nossa própria consciência, se a gente tem certeza que a gente está buscando a verdade, se a gente está prestando um serviço à sociedade, não é, compartilhando aquilo que a gente descobriu, aquilo que a gente conseguiu conhecer. Por que a gente compartilha? Porque a solução, eu acredito nisso, a solução virá do conjunto da sociedade. Não existe salvador da pátria. A solução não virá de cima. Porque quem está no topo, como você falou, está numa boa ali, está curtindo o que eles estão ganhando com esse modelo, não é? As pessoas que estão na base da sociedade,
principalmente nós da classe média, que tivemos acesso à educação, isso é obrigação nossa. Ou a gente vai imaginar, esperar que aquelas pessoas que não tiveram acesso à educação é que vão denunciar esses esquemas. É muito mais complicado. E detalhe, os mais ricos, que se beneficiam totalmente disso, eles nunca vão falar contra. Eu falei há umas 2 semanas atrás, uma das frases que eu mais ouvi e ainda ouço dos caras muito ricos é o seguinte, que agora tem todo esse movimento para baixar mais ainda os impostos dos mais ricos, das empresas, etc., no Brasil, é o seguinte: se pelo menos eu tivesse de volta os impostos que eu pago, aí, poxa, eu até aceitaria. Aí eu falo assim, ô espertão, quem que você acha que paga teus juros? Você recebe todos os teus impostos de volta. Teus impostos entram no governo, viram juros e pagam suas aplicações financeiras todas. Você fica em casa no ar-condicionado e aí recebendo com o dinheiro que está rendendo ali. O seu imposto volta. O imposto que não volta é do cara mais pobre. Dessa turma volta o imposto todo. Entendeu? E aí, com esse dinheiro, o que ele faz? Ele põe o filho no colégio particular, ele tem um plano de saúde, ele anda só na estrada, na melhor estrada que tem pedágio. Então, o imposto que o mais rico paga volta sim em educação, volta sim em saúde, volta sim em estradas para ele só. Não volta para a população. Ainda, né, Eduardo? A gente tem visto a contratação de dívida para pagar juros. Então, o que é, inclusive, inconstitucional. Se nós estivéssemos contratando dívida para melhorar a situação da saúde, da educação, para atender a população pobre, como você falou, né, nós teríamos uma justificativa para essa dívida. Mas o que a gente vê é uma dívida financeira, exclusivamente financeira, e um processo que tem, infelizmente, o Ministério da Fazenda e o Tesouro Nacional como mentores aí, que julgou o Brasil nessa crise. Porque o que empurrou o Brasil para a crise? Foi essa escassez de moeda, foi o juro alto, foi esse prejuízo do swap cambial, emissão excessiva de títulos, a crise foi fabricada. Vocês podem pegar qualquer livro, nacional ou estrangeiro, que explique o que provoca uma crise. Vocês vão ver que a crise brasileira não está explicada por nenhuma daquelas situações ali que a gente vê. O que gerou a crise aqui no Brasil? Nós não tivemos quebra de safra, pelo contrário, safra agrícola e mineral recorde. Nós não tivemos nenhuma praga, nenhuma peste, os bancos não quebraram. O que provocou a crise aqui no Brasil? Ela foi construída por essa política monetária suicida. Aí veio a crise, e qual o remédio para a crise? Reformas, PEC do teto, aumentar juros, entendeu? Aliás, a PEC do teto, deixa eu fazer um adendo que merece. A PEC do teto, resumindo, para você não ter que ler tudo, ela diz o seguinte: olha, o que a gente gasta com educação, saúde, blá, 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 isso aqui está congelado, né? Porque educação e saúde, só não está congelado a educação e saúde porque é constitucional. Porque aí o governo chega e fala o seguinte: não, a gente não congelou a educação. Não congelou, vai querer voltar na Constituição, você nem podia, por isso que você não fez. Mas o que essa PEC faz? Ela congelou todos os gastos e tudo, ouve isso que eu vou te falar, tudo que o Brasil crescer ao longo dos próximos 18 anos, eram 20, agora são 18, e se conseguir gerar de mais arrecadação, receita, etc., tudo vai, sabe por quê? Pagamento de juros e da dívida. Isso. Tudo! Ou seja, entregamos o Brasil para os próximos 18 anos, todo o sucesso do Brasil, entregamos para quem? Para os banqueiros, para os donos dos títulos da dívida, etc. Todo. Sabe fundo de investimento? Tem aquele negócio que é o seguinte: tudo que eu conseguir crescer acima do CDI, eu fico com 20%. É o prêmio de performance. Criamos no Brasil um prêmio de performance para os banqueiros e para os detentores da dívida que não é de 20%, não. É de 100%. Tudo que crescer a mais do que a inflação vai para o quê? Para o bolso de quem quem detém a dívida brasileira. Isso mesmo. Ela foi uma PEC para privilegiar o gasto financeiro, que ficou fora do teto, né? O teto não foi... Em todas as palestras que eu faço, desde que essa PEC foi aprovada, né, virou emenda constitucional 95,
eu faço essa estatística. Eu pergunto assim, quantas pessoas aqui sabiam que a dívida ficou fora da PEC do teto, da emenda 95? Você precisa ver a cara das pessoas, Eduardo. A maioria fala, como assim? Não era teto para todos os gastos públicos? Eu falei, pois é, você acreditou nisso? O que você achava? Ah, eu achava que ia congelar tudo para sobrar para investimento. Ah, pois é, e foi isso mesmo que os jornais falaram, só que é mentira. Ela menos para o principal. Congelou tudo, deixou a dívida só e deixou... Só o principal está fora. Pois é, e deixou também fora do teto. Olha só que infâmia. Deixou fora do teto gastos com aumento de capital das novas empresas estatais que estão sendo criadas para operar o esquema da securitização de crédito. Vamos entrar no esquema da securitização. Explica com calma, porque é uma coisa que está super acontecendo. Não tem uma manchete de jornal sobre o tema e as pessoas mal compreendem o que quer dizer o termo securitização, que vem do inglês de security. Security é um título que você cria para poder ser negociado. Explica para a gente, porque a gente tem um público enorme aqui, que bateu todos os nossos recordes aqui. É uma boa chance da gente explicar isso para as pessoas. Então, o que está por trás dessa securitização de créditos públicos que está entrando aqui no Brasil é a entrega do fluxo da arrecadação para bancos privilegiados. Então, a gente vinha falando aqui dos tributos que pagamos. O que vai acontecer com dessa securitização de crédito público? Você, eu, Eduardo, todos que estão nos ouvindo, vamos continuar pagando os nossos tributos à rede bancária. Só que a rede bancária arrecadadora não vai entregar todos esses tributos para os cofres públicos no dia seguinte, como funciona hoje. Esse conjunto de tributos vai cair num conjunto de contas vinculadas, e nessa conta vinculada vai haver uma separação. Só uma parte será entregue ao cofre público. Outra parte vai ser sequestrada durante esse percurso do dinheiro pela rede arrecadadora. Olha só, isso é muito grave. Todo mundo sabe o sacrifício que é pagar tributo, não é? Tanto para empresas corretas como pessoas físicas. Não é fácil. Você vai ali, às vezes, né, Eduardo? Você tem uma prioridade ali, mas você tem que pagar aquele imposto. Então, você vai lá e paga. Todo mundo sabe que é sacrifício. Mas, por outro lado, a gente fala, não, mas eu tenho meu espírito cidadão, eu sei que esse dinheiro vai chegar ao cofre público e vai viabilizar gastos sociais, em saúde, em educação, etc. Pois bem, com esse modelo da securitização, o dinheiro não vai chegar no cofre público. Ele é sequestrado durante o percurso pela rede bancária para investidores privilegiados, bancos. Aí nós já temos uma série de inconstitucionalidades, porque todas as finanças no Brasil são regidas pelo princípio do orçamento único. Todas as receitas, sejam receitas tributárias, financeiras, receitas de privatizações, de receitas industriais, comerciais, tudo tem que chegar ao orçamento, e do orçamento só pode sair com base na lei orçamentária, na chamada LOA. Então, nós temos a LOA em nível federal, em nível estadual, municipal, distrital, etc. Então, quando você tem esse sequestro de recursos no meio do caminho, você já burlou toda essa legislação. Por quê? Essa parcela do dinheiro que foi sequestrada não vai chegar ao orçamento, concorda? Deu para entender essa parte? Concordo, lógico. Colocando em outras palavras, os impostos que vocês pagam, que chegam direto na máquina para poder estar ali suprindo as necessidades de caixa do governo e de investimento, esse dinheiro para no meio do caminho, ele se junta a outros créditos numa cesta, e essa cesta ela pode ser transformada em ativos
que são vendidos para um público privilegiado que vai ter acesso a comprar esses ativos, não chegando até o ponto final dele, é isso? Na realidade, essa parte do recurso que é sequestrada, ela já é só o recurso, o ativo nem entra aí. Ah, tá. O ativo é num outro ciclo. É assim, olha, Eduardo, para esconder esse desvio do recurso, que é um escândalo, né? Veja bem, isso que eu acabei de falar aqui, os tributos que você paga, em vez de chegarem no cofre público no dia seguinte, ele vai ser sequestrado no meio do caminho. Uma parte dele vai ser sequestrada no meio do caminho. Só para poder entender. Então, aí vai para investidores privilegiados. Que investidores privilegiados são esses? Aí vem o outro ciclo desse negócio. São vários fluxos, tá? O outro fluxo é o seguinte: para esse esquema da securitização funcionar, eles criam uma nova empresa estatal. Então, olha que infâmia. A gente está privatizando Eletrobras, o sistema Eletrobras inteiro. Está privatizando aí, acabou de privatizar. Está doido para privatizar a Caixa? Privatizamos a Embraer e várias outras joias da coroa, né? Mas estamos criando novas estatais para operar esse esquema fraudulento. O que essa estatal faz? É uma estatal, ela emite papéis financeiros, ela cria novos papéis financeiros, títulos, chamados debêntures, porque é empresa. Então, essa empresa, ela vai vender esses papéis financeiros que pagam juros exorbitantes, tá? Essa venda é uma venda feita sem propaganda alguma, nós, cidadãos comuns, não ficamos sabendo, porque é aquela venda com esforços restritos de colocação, só aquela aparelhinha. Qualificados, que tem mais de investidores profissionais, que tem mais de 10 milhões de reais, aqueles negócios que você vai restringindo. Isso, então, só esses têm acesso. Por isso que a gente fala que são investidores privilegiados. E eles são realmente privilegiados, porque olha só, em Belo Horizonte, a PBH Ativos S.A. emitiu 230 milhões de reais em debêntures. Tá. Sabe qual juro que ela se ofereceu a pagar? Quanto? Um juro equivalente a IPCA, que é o índice de atualização oficial, mais 11% em cima. Que isso? IPCA mais 11%. Em 2014... pessoas que o título do governo, que é a NTNB, paga IPCA mais 5, mais 4,5, mais 5,5, só para vocês terem ideia da diferença, tá? O melhor, né? Agora, olha só que interessante, quem estruturou toda a operação lá em BH foi o BTG Pactual. Ele mesmo comprou tudo. Ele mesmo comprou 100% das debêntures. Só ele ficou sabendo, ele mesmo. Claro, um negócio bom desse, né? Mas, vejam bem, essas debêntures, pagando esse filé, esse juro desse tamanho, tem garantia pública do município de Belo Horizonte. Garantia real, total. Que garantia é essa? Justamente o fluxo. Tá. Entendeu? Impostos que a gente falou e ficaram lá na cestinha para poder serem securitizados, etc. Exato. Então, veja bem, por que o município não contratou de uma vez uma dívida? Por que ele usou uma empresa para fazer debênture e ele assumiu garantia que é dívida? Provavelmente por causa da lei da responsabilidade fiscal, né? Para poder burlar esse negócio. Exatamente, Eduardo. Primeiro isso. Primeiro, para burlar a lei de responsabilidade fiscal. E segundo, porque essa engenharia financeira que eles criaram é altamente rentável para os bancos. Por quê? Em troca dos 200 milhões que o município recebeu, porque foi assim, ó, a empresa emitiu 230 milhões, vendeu, o BTG pagou os 230 milhões, a empresa ficou com 30 milhões para ela, porque ela tem que remunerar os seus administradores, né? É alta rotatividade, todo ano muda a presidência, a diretoria, para ter muita gente envolvida.
Então, ficou com 30 milhões e passou 200 milhões para o município. Então, o município, no fundo, fez uma operação de crédito de 200 milhões. Em troca desses 200 milhões, quanto ele ficou devendo? Ele não ficou devendo os 200 que ele recebeu. Claro que não. Ele ficou devendo 880 milhões. De garantia? Mais juro de 1% ao mês. 800 que você falou? 880 milhões. Mais juro de 1% ao mês, não sobre os 200 que ele recebeu, sobre os 880. E mais IPCA, sobre os 880. Então, é um negócio totalmente insustentável do ponto de vista do Estado. A gente está estudando as emissões feitas por Minas Gerais, porque o Estado de Minas Gerais também tem uma empresa dessas, a MGI Investimentos, que fez 6 emissões. Esse é um dos motivos da falência do Estado de Minas Gerais. Não é o único, mas é um dos motivos responsáveis pela falência do Estado de Minas Gerais. E porque, como é insustentável, exige imediatamente uma outra emissão, e outra, e outra. Isso é grave, a população precisa entender isso, porque para esconder o roubo do recurso público que está indo para o pagamento dessa dívida disfarçada, eles criaram um negócio tão complicado, Eduardo, que a gente tem feito vídeos, a gente tem feito folhetos explicativos, mas o retorno que a gente tem das pessoas é sempre assim, isso é muito complicado, porque eles fizeram parecer complicado exatamente para isso. Mas é aquilo que eu repito, gente, sempre. Quando você... uma das minhas maiores preocupações é mudar o mindset das pessoas. Vocês não são mais burros, vocês não são incompetentes, vocês não são nada disso. Vocês são tão inteligentes quanto qualquer uma dessas pessoas que aparecem engravatadas, falando nome difícil e esquisito. O problema é o seguinte, essa desinformação, essa confusão que fica na nossa cabeça, ela é propositalmente criada. Você não tem nenhuma culpa disso. Você é propositalmente confundido para não poder fiscalizar, reclamar, etc. Então, assim, esse papel que a gente tem aqui de trazer os dados e etc., ele é importantíssimo para que você possa... entendi! Então, calma aí, isso aí eu não quero. Quer dizer que meu dinheiro está indo para isso? O que eu estou trabalhando, metade do meu tempo que eu trabalho é para pagar os juros do cara? E estão querendo me convencer que o grande problema não é esse, que é outro? Então, eu sempre repito, em tudo que é palestra, etc., quem me acompanha sabe que é uma coisa que eu bato muito, que a vida é igual um grande show de mágica, né? E todo mágico, o grande segredo de todo mágico, é atrair a atenção das pessoas para tudo que não tem a menor importância e tirar a atenção delas no momento que o truque é feito, no momento do que a coisa que realmente importa é feito. Então, vocês entendam isso que a gente está falando aqui. Enfim, vou fazer até um fechamento aqui, mas já fica aqui o convite para em breve, né, a gente continuar com esse assunto. Tem mais muita coisa que eu queria conversar com você, Maria Lúcia, muita mesmo, porque eu acho que essa sua contribuição é enorme e eu tenho, acho que, um dever como cidadão de trazer pessoas para cada vez mais serem seus embaixadores também nessa luta, entendeu? Mas a gente tem que ajudar, entendeu? Iniciativas como essa da Maria Lúcia. Tem. Eu queria só acrescentar que nós verificamos que no texto ainda não oficial da reforma da Previdência, que vazou essa semana, foi publicado, inclusive, pela Conjur, pela revista Conjur, esse esquema da securitização está lá nessa PEC da Previdência. E está também no PLP 459. Essa semana nós fizemos uma carta para os deputados. A carta está lá na página da Auditoria Cidadã. Quem quiser apoiar isso e pegar essa carta lá na página da auditoriacidadã.org.br e enviar para os deputados, vai ser um movimento importantíssimo, porque grande parte da Câmara foi renovada e os novos talvez nunca tenham ouvido falar desse negócio. Quem já era deputado ouviu, porque nós fizemos um trabalho intenso lá no ano passado.
mas vai ser muito importante que as pessoas leiam sobre esse esquema da securitização e peçam aos deputados para votar não ao PLP 459, que está lá na Câmara já em regime de urgência para ser enviado ao plenário. Então, gente, a carta está no auditoriacidadã.org.br. Pô, eu acho que é importante todos nós contribuirmos com isso, porque a única coisa que a gente tem é o seguinte, é número de gente. O Brasil é o seguinte, a gente é uma democracia no Brasil, onde cada pessoa, cada CPF deveria valer um voto. O problema é que no Brasil, cada real vale um voto. É assim que é o peso das coisas no Brasil. Não é cada CPF. Mas como é que a gente muda isso? Com conhecimento. Com conhecimento, cada CPF volta a valer um voto. E o real deixa de valer um voto. Que isso não é democracia. Quando cada real vale um voto, a gente não vive uma democracia, vive uma plutocracia. O dinheiro manda. Então, por favor, façam isso. Antes de passar para as considerações finais aqui da Maria Lúcia nesse bate-papo, vamos fechar com 1 hora certinho. Eu queria convidar todos vocês que estão online, no domingo, 8 horas da noite, um dia antes do meu aniversário, que é na segunda-feira, 11 de fevereiro, eu vou fazer uma aula que vai ser aberta para todo mundo, explicando todos esses conceitos básicos de investimento, de riqueza, de dinheiro, e de onde veio a ideia dessa aula, né? Eu dei uma palestra semana passada, muito bacana, numa empresa, que me pediu para, em 2 horas, explicar tudo, é assim que vem o pedido, né? Explicar tudo sobre investimentos, porque eles tinham feito um projeto grande, etc., concluíram o ciclo, a empresa ia deixar de existir, mas as pessoas tinham ganho o dinheiro daquele projeto e não sabiam direito como gerir aquilo. Então, foram quase 200 pessoas e eu preparei um caminhozinho, tipo, do começo ao fim, para o cara terminar aquilo e saber se virar para o resto da vida. E ficou tão legal que eu resolvi fazer uma aula, então vai ser esse domingo, às 8 horas da noite. Se você quiser se inscrever nessa aula, que vai ser no domingo às 8 horas da noite, você pode entrar no edumoreira.com.br, que vai ter lá o link, edumoreira.com.br. Queria agora agradecer demais a Maria Lúcia, dar os meus parabéns pela sua luta e deixar a palavra com você para a gente finalizar esse primeiro bate-papo que a gente está tendo. Eduardo, eu também te agradeço imensamente, viu? Parabenizo por tudo que você está fazendo e agradeço aí pela audiência, né? O nosso objetivo com essa luta toda da Auditoria Cidadã é popularizar essa discussão, porque você paga essa conta. Você e todo cidadão, cidadã brasileira estão pagando essa conta, não é? E essa conta não é nossa. Nós poderíamos estar em outro patamar de desenvolvimento socioeconômico no Brasil. Esse sistema da dívida está exigindo esse corte de gastos, está exigindo as privatizações das nossas empresas, está exigindo contra-reformas, ajustes fiscais cada vez mais drásticos e está amarrando toda a economia do Brasil. Então, é muito importante a participação de todos vocês, multipliquem e acessem também as nossas páginas e continuem aí. Vou fazer essa aula no domingo, viu, Eduardo? Estarei lá. Legal, vai ser muito bacana. Gente, obrigado de coração, primeiro pelo voto de confiança que vocês sempre me dão, porque estar aqui é dar um voto de confiança para as minhas horas de estudo. Eu passo o dia inteiro, sempre gosto de mostrar, a minha mesa está sempre assim, cheia de coisa para estudar, para ler. Aqui deve ter no mínimo umas 2.000 páginas que eu estou atrasado para poder investigar. E eu, ter esse voto de confiança de vocês me faz ter vontade de ler mais 6.000 páginas, porque eu sei que eu tenho para onde desaguar esse conhecimento que eu vou descobrindo aqui. Então, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado pela aula, Maria Lúcia. Então, é espetacular ter uma especialista nesse assunto aqui e uma pessoa que milita tanto por uma coisa que é para todos, que não é só para ela. Muito obrigado mesmo. Muito grata também. Um forte abraço para todos. Um abraço para todos vocês.